Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da Sinagoga Havat Hesed. E hoje nós temos a satisfação de iniciarmos o estudo de mais uma das cartas que nós vamos ver ao longo do estudo, essa carta aos Hebreus. Quem será que foi o autor, né? O que a gente pode dizer da carta aos Hebreus? Essa carta, ela fala para nós de muitos aspectos, principalmente acerca do Mashiach, mas fala, por exemplo, dos sacrifícios, do rito dos sacrifícios. Ela faz uma referência, inclusive, à vaca vermelha, ela faz uma referência aos heróis da fé, e ela traz para nós várias abordagens que nos ensinam muito acerca desses assuntos e conectam, obviamente, o texto sagrado da Torá, dos profetas e da Brit Hadashah também, coadunando ainda mais com textos de escritos rabínicos posteriores que a gente vai trazer para vocês. Espero que você aprecie esse estudo, que esteja conosco durante toda essa aula e que possas aprender algo de novo para a sua vida espiritual e isso te aproximar ainda mais de Deus. Mais uma vez, eu e Hiroshi Malahay estamos aqui e a gente quer abordar com vocês esses temas muito relevantes, né? A carta aos Hebreus certamente tem muito a nos ensinar, né, Hiroshi? Shalom a todos que nos acompanham, prazer estar aqui com vocês para dar início então ao estudo de Hebreus. Então vamos para a parte histórica, tá? A gente já passou sobre o Chester Beatty, sobre as cartas de Paulo, e daí a questão de Hebreus, há uma discussão histórica se Hebreus foi escrito por Paulo ou não. Mas um detalhe importante é que além das cartas que a gente sabe que foi Paulo que escreveu, Hebreus também está no acervo histórico do Chester Beatty. O Chester Beatty são documentos históricos escritos que foi feito o teste de papiro e deu a sua datação do ano 180 ao ano 220. Então eles são do final do século II para o início do século III. É a parte física que nós temos prova que já existia. E Hebreus está entre eles. Aí os historiadores debatem qual seria então o autor de Hebreus. Alguns defendem que foi Paulo, baseado no relato de Clemente de Alexandria e Orígenes. Até mesmo eles defendem que foi escrito em hebraico e depois foi repassado para o grego. Só que como Hebreus tem algumas coisas que são um pouco diferentes das demais cartas de Paulo, outros historiadores defendem, por exemplo, Barnabé como escritor, Apolo, Priscila e com seu esposo Áquila, né? Até mesmo Lucas, né? Alguns atribuem que Paulo, vamos dizer assim, ditou, ele falou a Lucas e Lucas escreveu conforme a sua própria escrita, né? Então, isso é relevante? É relevante como a título de conhecimento, mas certamente o texto, o conteúdo da carta aos Hebreus, ele é muito mais relevante do que saber exatamente quem foi que escreveu essa carta, né? Quando eu falei, por exemplo, de Clemente e Orígenes, eles são considerados primeiros, considerados pais da igreja, né? Nós temos também Barnabé, por exemplo, que Tertuliano fala que foi Barnabé também, e também considerado um pai da igreja. Então nós vemos que há uma discussão de quem escreveu Hebreus, mas o importante é saber a época que Hebreus foi escrito, aproximadamente, e também o seu conteúdo, como o Rosh Moshe acabou de mencionar. Segundo os historiadores, teólogos, ateus, religiosos ou não, Hebreus ele foi escrito da data do ano 60 até da data mais posterior, que é a data do ano 100. A maioria deles concordam que ou foi bem pouquinho antes de seu templo destruído, por volta do ano 65, que daí já estava sendo visto que o templo seria destruído, e daí então Paulo já prepara a comunidade para a destruição do templo, ou escritor aos Hebreus, e também que ele foi escrito um pouquinho posterior à destruição do templo. Uma data muito mais antes da destruição do templo, ou muito mais posterior, a maioria é poucos que apontam para isso, tá bom? Então lembrando, até mesmo historiadores que não creem em Deus, né? Eles atestam a época que foi escrita a carta. A gente já mencionou, mas é bom repetir. O historiador nem sempre ele acredita no que foi relatado, mas ele tenta, através da parte científica, através do modo de escrever, através do teste de carbono, datar a data que foi escrito. Mostrar que a carta era real, Que a né? carta era real. Eu posso escrever algo hoje, eu até posso escrever uma mentira, mas o historiador vai falar qual época que ele escreveu aquela mentira, supostamente, né? Não que seja uma mentira, mas eu estou dizendo só que a parte do historiador não é atestar muitas vezes a veracidade do conteúdo, e sim a época histórica que foi escrito aquele conteúdo.
A gente frisa muito essa questão porque algumas pessoas falam que o Novo Testamento foi escrito no século IV, mas como se você tem papiros que a data de carbono é do século II. Então é impossível, não tem como ele escrever algo posterior se já existia antes, né? É verdade. E até a questão de ser escrito por Charles Rachalia ou por outra pessoa, existe uma Bíblia, a Bíblia americana, né, chamada versão King James, ela foi publicada lá em 1611, essa versão King James, versada ou publicada ali em 1611, ela escreve assim, a carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, tá? Epístola de Paulo, o apóstolo aos Hebreus. Então, elas atribuem claramente a escrita a Shaul Hachaler. Nós não vamos entrar muito nessa discussão, apenas abordamos para vocês e mostramos para vocês que sim, nós sabemos que há diferentes interpretações a respeito disso e que para nós particularmente isso não é o mais relevante. E a gente não vai dizer para você, foi Paulo, não foi Paulo. A gente vai dizer para você, a carta traz grande conteúdo, independente de quem tenha escrito. E a decisão de quem escreveu ou não, a gente deixa para você dizer, eu acho que foi esse, eu acho que foi aquele, tá bom? Vamos ao conteúdo dessa carta, né? E essa carta nos fala muito acerca do Mashiach. E começa assim a carta aos Hebreus, capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Existem muitas abordagens a respeito de Jesus ou a respeito do Mashiach, e essas abordagens, muitos dizem que Jesus estava presente na criação, que ele era parte na decisão do que seria criado, né? Então, será que foi isso? O que quer dizer esses versículos iniciais? A gente vai ver que na visão judaica, em muitos dos livros rabínicos, o mundo foi criado para o Mashiach e não pelo Mashiach, né? Ali até a gente vê que fala que ele vai ser herdeiro desse reino, né? E algo interessante sobre essa questão é que nas cartas também fala que nós somos co-herdeiros com o Mashiach. Então, quando começar o reino messiânico, ele vai reinar, será o grande rei, mas nós seremos coparticipantes também. Então, um detalhe importante é que ele se coloca como irmão. Bom, nós temos aqui nos dias do Mashiach, página 24, nos diz o seguinte, o título aqui fala uma morada para Hashem, ou para o Eterno. Sabemos que a era messiânica, ou seja, a época do Messias, a era messiânica, é a realização e o auge da criação deste mundo. O propósito para o qual foi originalmente criado. Aí aqui os dias do Mashiach, ele coloca como citação o Tânia, capítulo 36. Ou seja, o objetivo, o propósito de toda a criação é a época messiânica, é a época do Mashiach. Então, quando ele fala aqui, pelo qual também fez o universo, Deus já fez, lembrando que Deus é um ser que não tem início, meio e fim. Então ele vê tudo como um tempo só. Então quando ele foi criar o mundo, a justificativa para ele criar o mundo, mesmo sabendo que teria o pecado, teria as coisas negativas, as coisas positivas, o Mashiach valeu a pena. Todo mundo valeu ser criado por causa do Mashiach. E por isso que aqui fala, nos dias do Mashiach, por exemplo, que o propósito, o auge da criação, a criação tem coisas boas antes do Mashiach, claro que tem, mas o Mashiach é a cereja do bolo, é o auge de toda essa criação. E é o motivo que tudo foi criado. Se não fosse Mashiach, isso não existiria. Quando a gente lê o versículo e interpreta dessa forma correta, como Malachi mencionou, fala assim, né? Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual, ou através desse, ou para esse, né? Para ele, para o Mashiach, que é o herdeiro de todas as coisas, Deus fez um universo que está exatamente de acordo com o texto desse livro aqui, né? O Malachi não mostrou, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Esse livro aqui é um livro muito bom. Se você quiser comprá-lo, né, você pode entrar em contato aí com o Yaakov, da Kol Yaakov Sefarim, e o Yaakov vai disponibilizar aí para você esse livro aqui, ou outros livros que também falem a respeito do Mashiach. A gente vai mostrar alguns livros, vamos falar a respeito de alguns desses livros hoje,
para trazer uma visão plenamente judaica. Então, esse aqui, escrito por Menahem Broad, ele é da instituição da Chabad, né? Quando a gente lê aqui, e a gente percebe, olhando esse texto, não tem nada a ver com o Novo Testamento, mas ele coaduna com o pensamento da carta aos Hebreus, e o pensamento da carta aos Hebreus nos apresenta o Mashiach como o herdeiro, ou a razão pela qual o mundo foi criado. Então esse é o conceito judaico, né? Bom, vamos ler agora o verso 3 e o 4, que vai estar bem interligado com esse assunto que nós estamos falando. Verso 3 de Hebreus 1. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Aqui o ser está com letra maiúscula indicando Deus, né? Que ele, o Mashiach, é a expressão exata de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então a gente vê muito do conceito judaico, né? Yeshua se tornou superior aos anjos. Se ele fosse uma coisa que a gente pode interpretar, né? Se ele tivesse sido o Criador, ele já era. Ele não havia se tornado superior aos anjos, mas ele se tornou depois que ele foi glorificado, depois que ele ascendeu aos céus, depois da sua morte e ressurreição, ele se torna maior do que os anjos. E que inicialmente, né, quando a gente vê ele nascendo como um menino, fruto da relação José e Maria, seus pais, ele não era superior aos anjos, mas ele se torna, então, a partir do cumprimento da sua missão de resgatar a humanidade. O mesmo livro, Malachi, podia colocar aí, né, na página 49, uma citação de Ramban. Ramban não Moshe ben Maimon, mas Moshe ben Nachmanides, né, ben Nachmanides. E ele traz para nós uma abordagem do Mashiach como criado à semelhança de Deus. Ele foi criado também. Mashiach não estava na criação, ele foi criado por Deus, né? Então vamos ler aqui página 49. No sexto dia, Hashem completou o mundo criando o homem. Assim também, no sexto milênio, o homem perfeito, completo, Mashiach, será criado e revelado. Na linguagem de Ramban, este é o filho de Davi, criado à imagem de Hashem. Então, interessante. O mundo já foi criado para Mashiach, tudo bem, mas ele não existia como um ser. Aqui fala que ele vai ser criado. Claro que na ideia de Ramban, ainda Mashiach seria uma realidade para o sexto milênio. Nós sabemos que ele veio no quarto. Mas você veja que ele é criado, ele é revelado. Então é muito interessante essa questão de ser criado, né? Até esse aspecto de sexto milênio, a gente pode fazer a abordagem na volta, no retorno de Mashiach, né? Na segunda vida, o Mashiach ben Davi, ele virá ao fim do sexto milênio. Então espera-se o Mashiach no sétimo milênio, que é o Shabat de toda a criação. O Mashiach virá para governar, para estabelecer o seu reinado sobre a terra. Então não há uma discrepância do texto de Ramban com o texto que a gente está abordando aqui, tá? Então isso é importante para a gente trazer esse conhecimento para vocês, que a figura de Mashiach ou a abordagem acerca de Yeshua está totalmente revelado aqui nos textos desse livro muito relevante, né, Os Dias do Mashiach, e de outros livros judaicos que também mostram a respeito dele. Uma coisa que eu queria mencionar com vocês, né, que a gente acabou passando por alto no primeiro versículo, fala assim, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, isso também tem a ver com o que a gente acabou de mencionar. Deus fala de diferentes maneiras por diferentes homens. Deus nos fala de uma única forma, mas ele expressa nas palavras de Ramban, nas palavras de outros autores judaicos, nas palavras de livros como o Bahir, palavras de livros como o Zohar. Esses livros de forma alguma substituem o Tanar, né? De forma alguma substituem a Torá, mas eles trazem um pouco mais de luz, desde que, né, você também tem o discernimento de saber abordar de forma apropriada os textos. Esses livros trazem para nós muito conhecimento e que esclarecem a nós a figura do Mashiach de uma forma muito mais abrangente, com um conhecimento muito maior,
que é a visão judaica do que é o Mashiach. O que existe no mundo hoje, a figura de Jesus como Deus, né? Essa figura de Jesus pré-ciente de todas as coisas, a pré-existente a tudo, essa figura é uma figura criada nos conceitos cristãos, mas não propriamente na perspectiva judaica do conceito de Mashiach, né? Essa questão da pré-existência do Mashiach, igual o Moshe mencionou, as religiões acreditam que ele era um ser pensante, que estava tendo um diálogo, uma interação com Não, Deus. vamos fazer o homem assim. Não, o que você acha, Jesus? Não, Jesus, ali não, vamos fazer o homem desse jeito. Não, isso não existiu, gente. Isso acaba sendo daí a questão ou dualismo, né, dois deuses, ou até mesmo daí a questão da trindade, que daí ainda existiu o Espírito Santo. Então, três pessoas, na ideia cristã, muitas vezes discutindo a criação do mundo. A gente vê que não. Por exemplo, agora eu vou mostrar aqui para vocês o Bahir. A gente sabe que, por exemplo, a Kabbalah, os livros judaicos místicos, eles são formados por livros mais antigos e livros mais modernos. O Bahir é considerado um dos mais antigos dentre os livros místicos, pelo menos escrito. A gente sabe que conceitos místicos vêm desde a época de Moshe Rabbeinu, só que isso era passado de ancião para ancião. E depois que eles foram escritos, né? E claro, a gente sabe que tem algumas coisas que não fazem parte, mas algumas coisas fazem parte. E aqui na página 176 do Bahir, 176, diz o seguinte: como que Deus criou o Mashiach no começo? Em qual estado, em qual forma? Vamos ver. A forma de Deus na qual ele criou o homem é de fato a forma protótipica do homem. Então, um projeto. Essa forma ou projeto, agora vem a parte muito importante, era o primeiro pensamento de Deus acerca da criação. Então, quando Deus pensou em criar a criação, o primeiro pensamento, o pensamento mais puro da criação inicial, que moveu tudo, é o pensamento em Mashiach. Veio o rosto de Mashiach, o reflexo de Mashiach veio nessa criação. Por isso que é o que o livro está dizendo. Ó. Vamos ler de volta. Era o primeiro pensamento de Deus acerca da criação. E por isso, o mais alto nível da criação. Textos cabalísticos posteriores referem-se a essa forma, eles vão dar um nome a essa forma, né? Como Adam Kadmon, ou seja, o homem primivero. Lembrando que Adam Rishon, o primeiro Adão, é considerado Adam Rishon, o primeiro homem. Esse daqui não, esse é o Adam Kadmon. Kadmon tem a ver com quase com uma palavra pré-histórica, né? Primordial, primeiro, que vem primeiro. Então esse foi o primeiro pensamento de Deus. Protótipo, né? O protótipo. Vamos dizer assim, quando se fabrica um carro, existe o primeiro, né? O primeiro carro de qualquer fábrica, o Fusca. Existiu um protótipo do Fusca. Ele não era o Fusca, ele era o protótipo. E o Adam Kadmon era o protótipo daquilo que viria a ser o homem, né? Adam Harishon, o primeiro homem, daí depois aquele Adam Kadmon que fala é a figura de Mashiach, né? Nesse conceito aí para nós. E fala em Romanos, né, de dois Adão. O primeiro Adão e Adão Mashiach. E dentro do conceito judaico também tem dois Adão. Então veja, mesmo os judeus não crendo, bom, pelo menos uma grande parte não crendo no Novo Testamento, mas eles defendem dois Adão dentro da literatura deles. O Adam Rishon, que foi o primeiro Adão, e o Adam Kadmon, que eles falam que é o Mashiach. E Romanos fala, o primeiro Adão cometeu erros, o segundo não. E é interessante, eu estava conversando esse dia com o Ravel, a inversão, né? O primeiro Adão, ele foi criado num mundo perfeito. E ele trouxe, através da serpente, a imperfeição para o mundo. Já o segundo Adão é justamente o contrário. Ele nasceu no mundo imperfeito e ele restaurou a perfeição. E esse primeiro pensamento de Deus, então veja como que é profundo. Deus não pensou num ser físico, não formou um ser físico no começo. Ele formou um ser pensamento. Hoje é muito mais fácil explicar isso, por exemplo, com holograma. Coisa desse tipo. Antigamente era mais difícil explicar esse conceito do mundo das... Aí entra a questão filosófica, né? O mundo das ideias. Então ali foi o primeiro pensamento. Então é muito profundo e interessante também esse conceito. E isso traz para nós também, Malachi, um pouco mais de luz sobre um famoso texto que é muito discutido na Brit Hadashah, que aponta para Yeshua, que eles dizem, tá vendo aqui, ó, no princípio era o verbo, Jesus era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, tá vendo aqui, tá escrito que Jesus era Deus, né?
E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Tá vendo? Foi Jesus, foi o intermédio dele. E sem ele, nada do que se foi feito se fez. Será que aqui estava falando exatamente desse conceito aqui de Jesus? Ou era uma outra abordagem que nada tem a ver com essa abordagem trazida dentro do conceito cristão aí do cristianismo atual? É que nós pegarmos em grego a palavra verbo, ela tem a ver com ação, né? Ação, pensamento. E a gente sabe que o pensamento de Deus é a Torá. Então ele tornou revelado o seu pensamento através da sua Torá. Mas o Mashiach está manifestado na Torá. E o Mashiach é considerado a Torá viva no nosso meio. Então, quando a gente vê aqui a questão do verbo, e sem o verbo nada seria feito, a gente volta ao que a gente falou agora anteriormente, o primeiro pensamento de Deus. Por que eu vou criar o mundo? Qual a motivação do mundo? O propósito é o Mashiach. Qual que é o propósito? O Mashiach. Então não está errado. Só que aí as pessoas confundem verbo com pessoa. As pessoas leem, no princípio estava a pessoa e a pessoa estava com Deus. Ou Jesus. Então eles se confundem, né? Eles transformam o verbo que moveu as ações de Deus, que Deus foi movido. O propósito, né? O propósito de Deus fazer o movimento de Deus com o propósito. Real, como se o propósito tivesse escolha própria, nesse caso aqui, né? E como se o propósito já existisse naquela época. Se o propósito já existe naquela época, por exemplo, agora a gente vai numa questão mais profunda. Eu vou criar um mundo onde vai surgir um Mashiach. Por isso que eu vou criar o mundo. Mas não, agora eu já criei um Mashiach como um ser. Por que eu vou criar o mundo? O mundo foi criado por causa do Mashiach. Mas se o Mashiach já existia como um ser, para que criar um mundo? Essa é outra questão. Se o Mashiach tomou parte na decisão, ó, vamos fazer assim, né? Então ele tomou parte e depois ele volta para restaurar aquilo que ele mesmo fez. Então fica um conceito abstrato demais e ilógico, né? Mas isso cumpre um propósito no meio religioso de dizer que Jesus era Deus. E a gente sabe, obviamente, que Jesus não era Deus, né? Porque na tradição judaica, na história judaica, na Torá, o que nós temos? O texto do Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Se Jesus era Deus, ele era Deus Filho. Se Jesus era Deus, já não há mais um só Deus. E se Jesus era Deus também na criação, Malachi, então já na criação tinha dois deuses. Dualismo daí, né? Daí você começa a deturpar o conceito principal, a razão principal da fé judaica. E lá na frente, lá em Marcos capítulo 12, quando perguntado para Yeshua qual era o principal mandamento, e que muitas vezes as pessoas omitem o versículo, e dizem o principal mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo. Não, ele fala assim, o principal mandamento é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Para ele, né, ouve Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é um. Então, e aí a gente cai nos outros textos, né? Você pode depois buscar o vídeo, vou até deixar aqui no card, aqui em cima para vocês assistirem. Quando a gente fala de Yeshua, da divindade de Yeshua, né? A gente fez um estudo bem longo a respeito disso, de que, mostrando que não teria coerência alguma falar que Jesus é Deus, porque você cai numa série de outros, quando ele ora, né? Meu Deus, então Deus tem um Deus, né? Meu Deus e meu Pai, então Deus é Deus e Pai dele, então ele é meu Deus, então eu sou Deus, e daí você começa, Deus ora para Deus, né? Não, a figura, aí você começa, não, a figura humana ora para a figura divina de Jesus. Não, isso aí não faz sentido algum, gente, né? A gente tem que também olhar de uma maneira mais coerente para os textos bíblicos e não forçar interpretações que não estejam de forma alguma de acordo com o texto sagrado, tá? Nós temos que lembrar também que em Deuteronômio 18 fala que Deus enviaria um profeta semelhante a Moshe. Ou seja, Moshe foi um dos maiores homens de Israel. E essa pessoa seria semelhante a ele, ou seja, homem também. Só que é interessante que tem um texto que fala, por exemplo, em Êxodo 3, verso 1, que Moshe seria como... Êxodo 7, verso 1, que fala que Moshe seria como Elohim. Moshe teria poderes até mesmo considerados, entre aspas, divinos, né? Então é muito interessante essa questão de que, na verdade, o Mashiach, ele não é Deus, mas ele reflete a glória de Deus. Até eu comentei esse tempo atrás numa paraxá, que David Hameler tem a ver com a lua nova, por exemplo,
porque a lua ela reflete a luz do sol. Assim como também Mashiach iria refletir nele a luz plena, a luz pura de Deus. Como fala aqui, né? Como a gente viu, é a expressão exata do seu ser, como a gente leu em Hebreus, que o Mashiach é a expressão exata do seu ser. Então, quando a gente volta ao livro Os Dias do Mashiach, na página 86, ele fala que Mashiach não está se referindo a uma era abstrata. E aqui ele fala uma coisa interessante e que me leva a uma reflexão. A gente tinha até anotado aqui a página 87, mas me leva a uma reflexão de quem é o Mashiach. Porque outras pessoas, outros segmentos dentro do judaísmo falam assim, né? Mashiach já veio, nós já estamos na era messiânica. Mas esse Mashiach, para eles, que já veio, ele não está governando, ele não mudou o mundo, nada. E esse Mashiach, para eles, também já morreu. Também já morreu. Então, não, mas Yeshua não mudou o mundo, ele não transformou o mundo, ele não governou desde então, lá quando ele veio. Tá, mas e o Mashiach que morreu aí recentemente, né? Então, olha só o que diz aqui no próprio livro. No futuro, o reino messiânico surgirá e renovará a dinastia davídica, restaurando a sua soberania inicial. Hilchot HaMelachim 11:1. A primeira tarefa, então, desse herdeiro humano da dinastia interrompida de Davi é restaurá-la à soberania anterior. O profeta Isaías também não fala em termos de abstração, mas de um homem, um judeu, um descendente do rei Davi. Um rebento brotará do caule de Ishai e um galho crescerá a partir de suas raízes. Isaías 11:1. Além disso, este rei messiânico obrigará todos de Israel a andarem no caminho da Torá e reforçará as falhas em sua observância. E ele lutará as guerras de Hashem, reconstruirá o Beit HaMikdash, reunirá os remanescentes dispersos de Israel e levará o mundo inteiro rumo ao serviço de Hashem. Isso aqui é o que é esperado de Mashiach. Então, qualquer outro que diga, Mashiach é o Rabi tal, Mashiach é o Rabino tal, Mashiach é tal pessoa, ele tem que cumprir com isso aqui. Né? Tem que cumprir com isso aqui. Só que, mas Yeshua não cumpriu. Daí, o aspecto é, Yeshua não cumpriu, por isso ele não é o Mashiach. Mas esses rabinos cumpriram? Não. Então a gente pode dizer a mesma coisa. Por isso ele também não é o Mashiach. Mas a gente sabe, pelos textos, que Mashiach retornará. Que Yeshua retornará, aí sim, como rei, para governar. Primeiramente, ele como Mashiach ben Yosef, que é uma outra abordagem que a gente pode fazer muito mais profunda, muito mais ampla. Mas ele inicialmente, como Mashiach ben Yosef, ele traz para nós o servo sofredor. Né? E a gente vai ver ao longo desse shiur também, tentar trazer uma breve conexão aqui, que Isaías 53 se refere sim ao Mashiach. Tá? Mas veja só o que está escrito aí na página 87 do livro. Né? Mashiach estará totalmente desinteressado em prestígio ou benefício pessoal. Yeshua demonstrou isso. Né? Yeshua demonstrou isso. Ele não estava em busca de honra pessoal. Embora seja um homem, então Mashiach é um homem infundido com prodigioso poder divino. O poder de Deus estava nele, assim como o poder de Deus mencionado por você agora há pouco, estava em Moshe. Né? Infundido, né? Uma conexão. Era parte dele, a conexão com Deus era tão profunda de Mashiach, ela é tão profunda dentro do Mashiach, que ele tem o poder de Deus. Mas, ele fazia sinais porque era Deus? É evidente que não. Mashiach fazia sinais porque ele era o profeta, tal qual Moshe. Moshe fez muitos sinais, Mashiach teria que fazer sinais. Mas se a gente for olhar, Elias, Eliseu e tantos outros profetas fizeram também grandes sinais, mas isso não fez deles o Mashiach. Né? Daí também, além dos dias do Mashiach, né? Para completar essa linha de pensamento, eu quero ler com vocês no Zohar, na Idrarabá. Idrarabá significa a grande assembleia, tá bom? Que são conhecimentos que foram revelados a Shimon Bar Yochai, tá bom? Então vamos lá, página 119, nos diz o seguinte: da forma do homem depende a perfeição da fé. O que nós chamamos homem celeste, então a figura do Mashiach, o homem celeste, ou a primeira manifestação divina. A primeira manifestação divina é a forma absoluta de tudo que existe, a fonte de todas as formas de ideias, pensamento supremo. O homem é o ponto central ao redor do qual gira toda a criação.
Então, interessante que o sexto dia Deus criou o homem e diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus está falando isso com a terra e com os animais, com a sua criação. Então, o homem, ao mesmo tempo, ele é a imagem da criação. Então, nós temos uma conexão muito forte com a natureza, com os seres vivos, com a própria terra. Por exemplo, um exemplo rápido, a terra é coberta cerca de 60% por água. O corpo do homem também é cerca de 60% de água, só por exemplo. Então, os elementos que tem no corpo do homem, a proporção na terra é semelhante. E daí também, ao mesmo tempo, o homem ele é a imagem das coisas celestiais. Ou seja, ele é a imagem do divino. Então, o homem faz essa conexão entre o material e o divino. E o Mashiach é o pensamento mais puro de Deus neste sentido, tá bom? Agora vamos passar para outra parte do Zohar, Idrazutá, que é a pequena assembleia, página 119. Até posso mostrar a capa do livro para vocês aqui, né? Zohar do Esplendor. Daí na página 119, aqui tem vários conceitos. Um deles fala o seguinte: há um Davi celeste, assim como um terrestre. Quando Deus quer mostrar clemência ao mundo, ele olha para esse Davi e seu rosto se torna iluminado. Claro, a gente sabe aqui que nem tudo pode ser levado totalmente no literal, mas aqui nos aponta várias coisas. Que no pensamento judaico há um Davi celeste, que Deus, quando quer ter misericórdia da sua criação, ele olha para esse Adão celeste. Aí nos lembra o Mashiach. O Mashiach sofreu tudo que um ser humano sofre e ele superou isso. Então, quando Deus quer trazer uma punição para o mundo, de certo modo, ele tem a capacidade, a oportunidade, assim, de olhar o Mashiach e ver todo o sofrimento que Mashiach passou para daí então trazer o castigo. Dentro disso, né, Malachi, se você pegar, por exemplo, que Yeshua ascendeu ao céu, está sentado à destra de Deus, vamos tomar literalmente, Deus olha para aquele que está sentado à sua direita e vê todo o sofrimento que ele passou, né, que é justamente isso que está no conceito aí. Este, por sua vez, ilumina o universo e dá vida ao mundo. A beleza de Davi infunde brilho a todos os mundos. Sua cabeça dourada é coroada com 7 diademas. Daí quando você vai lá para o Apocalipse, fala também das 7 quihilot, né? Também dos 7 candelabros. E aqui fala dos 7 diademas. Então vai apontando também essa questão do Mashiach, né? É devido ao mérito deste David que o amor e a misericórdia despertam em todos os degraus da hierarquia celeste. E é com esse David que Deus deseja estar unido. Então Deus quer estar próximo desse David. E de quem ele diz: observai a fragrância de meu filho. Então aqui, esse David celeste é chamado de filho de Deus. Nossa, não pode, Mashiach não pode ser filho de Deus. Não, isso é blasfêmia. Mas como isso aqui no livro do Zohar fala, eu quero observar, Deus falando, eu quero observar a fragrância de meu filho, que é como a do campo que foi abençoado. No momento da aparição do Messias, filho de Davi, muitos sinais e maravilhas tornarão manifestos e muitos milagres ocorrerão. Aí fala mais um pouco sobre o Mashiach, fala aqui também, e o Mashiach permanece oculto nele, até o dia em que virá salvar o mundo. Então, de certo modo, o Mashiach se revela e se torna oculto até um tempo que ele virá salvar o mundo. Está no Zohar, página 200. E daí o Moshe mencionou agora há pouco sobre a questão do servo sofredor, né? Na página 201... Presta bastante atenção nisso, né? Acho que quando a gente lê, você talvez não consiga perceber a profundidade do contexto. Então, eu quero que você preste bastante atenção nesse parágrafo que o Rosh Malachi vai ler e você perceba a conexão, mesmo sem ler Isaías 53, perceba a conexão desse texto com o texto de Isaías 53, que erroneamente, em muitos livros, é citado como atribuído ao povo de Israel e não ao Mashiach. Vamos ler aí então. No paraíso há um palácio conhecido como Palácio dos Enfermos, onde o Messias entra para visitar todas as enfermidades, as dores e os sofrimentos, convidando-os a se apossarem dele. Então, as enfermidades se apossam do Messias, gente. Sofrimentos? Toda a nossa dor, toda a nossa enfermidade estava sobre ele. Olha como diz. Fazem isso e o Messias então sofre todos os castigos que Israel merece. Se o Messias não tivesse tomado sobre si todos os castigos merecidos por Israel, ninguém seria capaz de suportar os sofrimentos do mundo. Mas o Messias suporta os sofrimentos de toda, não só de Israel, agora de toda a humanidade. Então, claro, não precisa se crer literalmente que existe um palácio dos enfermos,
Mas isso é uma alegoria muito importante para nos mostrar o quê? Que o Mashiach ele leva todo o sofrimento de Israel, ele aceita isso e leva. Então isso é extremamente importante e relevante. Quando as pessoas falam, Isaías 53 é o povo de Israel, mas daí quando você vai para os escritos judaicos, não é, esse é um deles. Apenas um. Apenas um. Mas temos muitos outros que apontam Isaías 53 como Mashiach. Aí a gente volta àquela questão que o Moshe colocou. Para o Mashiach ser aceito por todo Israel, a gente concorda. Ele tem que ser estabelecido como rei, ele tem que trazer soberania a Israel, isso não está errado. Mas, pegando a parte profética, primeiro o Mashiach tinha que vir servo, humilde, morrer, ressuscitar, subir aos céus, purificar os nossos pecados. Deus olha para ele, Deus olha para ele, vê o sofrimento que ele passou, se tornando vencedor, e Deus, através dele, tem misericórdia de nós. Né? E daí esse Mashiach vem para se tornar o governador do mundo. Então veja, no livros místicos, né? Lembrando que a questão dos livros místicos, se eles foram escritos, se o conceito deles existia antes do segundo templo ou depois, é uma outra questão. Só que eles foram escritos posterior a Yeshua, por rabinos que não criam em Yeshua. Mas a questão do Messias, eles colocam o Messias como já existindo, como pensamento de Deus, projeto de Deus, encaixando perfeitamente com o Novo Testamento, que o Mashiach sofreria pela humanidade. Está descrito em vários livros judaicos de judeus que não creem em Yeshua, mas escrevem perfeitamente o sofrimento que está nos profetas e no Novo Testamento. Então, pelo menos para mim, Rosh Hashanah, isso fica muito claro, é evidente. E a gente sabe que profeticamente não é todo Israel que vai crer em Yeshua até a sua volta. Está profetizado. Ele teria o tempo dos gentios. Lá nos profetas fala que Deus não queria só salvar o povo de Israel. Ele queria também que a sua palavra fosse direcionada aos gentios. E nós vivemos esse tempo, que a palavra está direcionada a Israel, aos gentios. Mas como Israel voltou a ser um povo, nós sabemos, um povo numa terra estabelecida, nós sabemos que o tempo dos gentios está no finalzinho. E para chegar então à plenitude de Israel. Tudo isso se conecta, né? A gente fala aqui a gente acabou de ler o texto do surgimento do Mashiach no final do 6º milênio, né? Aí Israel volta como nação no final do 6º milênio. O 7º milênio representa o Shabat, então a gente está chegando aí, né? Nós estamos no final da sexta-feira, vamos dizer assim, profética, e a gente está muito próximo da vinda de Mashiach. E esse Mashiach não tem como negar, né? Para nós, absolutamente não tem como negar que esse Mashiach seja Yeshua. Embora a gente respeite todas as outras abordagens judaicas, Yeshua, há muitos relatos que mostram isso. E a gente vai continuar falando disso ao longo do estudo da Carta aos Hebreus. Nós vamos fazer um intervalo. Se você está gostando, não deixe de dar o like, não deixe de compartilhar com pessoas que você aprecia a companhia. Quem sabe elas também gostem desse estudo e também comecem a ver a figura de Mashiach de uma forma especial, a figura de Yeshua como aquele que há de vir para governar sobre toda a terra e nós, co-participantes do seu reino. Tá bom? Nós vamos para o intervalo e a gente já volta. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar um pouquinho só de como é que é a minha aula de hebraico, né? E o bom que tem nessa aula é que eu faço aqui dentro de casa mesmo, no meu computador, pela internet, assim, é muito fácil. A minha professora, ela é a Nora Alice. Então, bora pra aula? Bom, pessoal, a aula já vai começar. Oi, Nora, tudo bem aí com você? Shalom, Aidel, tudo bem? Akol Beseder? Animada para a aula de hoje? Eu tô muito ansiosa. Que tema que vai ser a aula de hoje? Hoje vamos aprender um pouco sobre os nomes dos animais de Ivrit, em hebraico. Sobre os animais? Que legal, eu tenho uma gatinha em casa, o nome dela é Nina. Que bom! Gato, em hebraico, é Hatul. Deixa eu te mostrar um pouco mais sobre os outros bichinhos. Por exemplo, com Samer, né? Com Samer nós temos Sus, Samer, Val,
e Samer. Sus. Com Ain. Um bichinho com Ain. Arbar. Arbar. Beseder. Com P, nós temos Pil. Pil. P, Yud, Lamed. Pil. Com Tzadi. Com Tzadi, nós temos Tzav. Tzav, que é tartaruga. Tzadi, Olemrav e Vet. Mudo no final. Ok? E aí, Aidel? Você gostou da nossa aula de hoje? Obrigada, Mora. Eu amei muito, muito, muito a aula de hoje. Que bom. Leitraot. Até a semana que vem. Tchau, Mora. Shalom, shalom. Acabei de terminar aqui minha aula com a Mora Alice. E foi muito legal. O tema de hoje foi de animais, né? E se você quiser, você também pode aprender hebraico com ela. Olha, só ligar pra ela aí. Letraot. Estamos retomando o estudo da carta aos Hebreus em seu primeiro capítulo. Já vimos no bloco anterior os conceitos judaicos a respeito de Mashiach, né? E hoje a gente vai ver um pouco mais nesse bloco a carta aos Hebreus vinculada principalmente ao livro dos Tehillim. Muitas pessoas acham que o livro dos Salmos ele é apenas poético. Na verdade, não. Em vários livros judaicos a gente vai ver as menções dos textos de Tehillim fazendo apontamentos para a figura do Mashiach. E a gente vai começar nesse bloco, então, mostrando para vocês essa conexão entre os Salmos e o Mashiach. Hebreus capítulo 1, agora a gente vai ler o versículo 5, que diz assim: Pois a qual dos anjos disse jamais, Tu és o meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então, aqui a primeira coisa que a gente precisa entender. Deus nunca disse para anjo, né? Tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Então, o Mashiach não podia ser um anjo, tinha que ser um homem. Outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Eu lhe serei por pai não significa ser pai literalmente, fisicamente, né? Eu lhe serei por pai. Quando você adota alguém, você diz... Você, para mim, é como um filho. E passa a ser filho, mas não é filho genético, né? A gente já falou com vocês aí num outro estudo sobre o nascimento virginal. Então, Deus coloca Yeshua, eu lhe serei por pai. Eu não sou o seu pai físico, biológico, mas eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E isso está lá também no texto dos Salmos, né? Salmos capítulo 2, versículo 7. E a gente vai ver isso, né? Muitos dos textos dos Salmos, né, são textos proféticos. Até vou deixar aqui no card, tem um vídeo mostrando salmos proféticos e salmos proféticos apontando para o Mashiach. Por exemplo, o segundo livro de Samuel é um livro considerado dentro do judaísmo como um livro profético. E no capítulo 23, versos 1 e 2 diz o seguinte: São essas últimas palavras de Davi, palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, o mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a palavra está na minha língua. E aí ele redige aqui um salmo. Então, quando Davi fazia salmos ao Eterno, por mais que muitas vezes refletisse as suas angústias, refletisse as suas alegrias, mas aqui fala que o Espírito de Deus estava sobre Davi. Nós vemos Eliseu, por exemplo, que para profetizar, alguém tocava uma música para ele e o Espírito de Deus vinha sobre ele. Então, sim, aqui é uma parte nos profetas
provando que o rei Davi, quando ele ia salmodiar o Eterno, isso era considerado uma profecia, tinha muitos pontos proféticos. E daí também, quando o Rosh Moshe leu ali, tu és meu filho e hoje te gerei, Deus é gerado? Fica uma dúvida muito estranha, né? As pessoas que creem Deus é gerado, bom, se Yeshua já era filho de Deus desde o início, já existia como um ser, por que ele precisa ser gerado? Quando fala que ele é gerado, Deus não é gerado. Deus não tem nem início, nem meio, nem fim. Aqui fala que tu és meu filho e hoje te gerei. E eu lhe serei pai, e ele me será filho. Opa! Mas na ideia da Trindade não é o Deus Pai e o Deus Filho. Como que o filho será Deus? Ou será filho de Deus? Ele será porque ele tinha que passar por alguns testes. Como ele nasceu homem, ele tinha que passar por alguns testes para ser considerado filho de Deus. E ele seria reconhecido como Seria filho reconhecido, de Deus, né? E se ele fosse Deus, obviamente, Deus não pode ser tentado. Satanás, então, estava fazendo um papel de bobo, né? Por tentar alguém que não vai deixar se cair nunca. Mas, no entanto, Yeshua, antes da tentação, ele foi jejuar, ele teve a sua relação aprofundada com Deus para que ele fosse capaz de suportar as tentações, né? Então, são coisas que a gente precisa trazer e entender um pouco mais. Mas vamos lá, né? Esse texto fala, eu lhe serei por pai e ele me será por filho, tu és meu filho e hoje te gerei. Isso aqui é uma menção clara, uma referência clara ao texto dos Salmos. Salmos capítulo 2, versículo 7 em diante, nos diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Embora muitos rabinos possam dizer, especificamente Rashi, né, se a gente poder mostrar para vocês um livro dos Salmos, Rashi fala que os sábios de Israel apontaram esse texto como uma referência ao Mashiach, né? Se você pegar o livro dos Salmos, nós vamos mostrar aí para vocês, esse livro tem link comentado. Mais uma vez eu falo, se você quiser adquirir, você pode comprar aí com o Yaakov, da Kol Yaakov Sefarim. Podia ler o comentário aí, Rosh Malachi, né, na página 2, ao falar desse segundo Salmo, o quanto esse Salmo ele era e é visto como uma referência ao Mashiach. Aqui começa no terceiro parágrafo do comentário dizendo o seguinte: embora os sábios pensassem que esse capítulo descrevesse os tempos messiânicos. Então, um ponto interessante é que aqui fala que os sábios, plural, né? Então, a maioria dos sábios antigos atribuíam esse salmo a um salmo messiânico. Aí nós temos Rashi e Radak, sugerem que a simples leitura do texto conduz mais prontamente aos eventos da própria carreira de Davi. Então aqui Davi tinha uma guerra com os filisteus, né? Então Rashi e Radak defendem que se refere mais à época de Davi. Mas embora os sábios, a maioria deles antigos, atribuíssem o texto ao Mashiach. E é muito complexo a gente falar que os sábios estavam errados nesse contexto. Até porque no versículo seguinte aí do Salmo, né? Fala assim, com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como a um vaso de oleiro. Quando que Davi com vara de ferro regeu as nações? Porque aqui fala assim, né? Pede-me e eu te darei as nações por herança. O que é uma herança? É algo que passará a pertencer a você para sempre. Perpetuamente. E Davi reinou quantas nações? Quais nações? Será que Davi governou o mundo? Não. Mas isso claramente é uma referência ao Mashiach. E a gente pode ler isso, por exemplo, lá em Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 4 fala assim: mas julgará com justiça o pobre e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Ora, o que é isso se não reger as nações com vara de ferro, né? Com o sopro dos meus lábios eu mato o perverso. É a vara de ferro ali regendo as nações. Isso também está lá apontado no livro de Apocalipse, capítulo 2. A gente pode até achar aí, Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 até o 28, quando fala claramente disso. Quando fala claramente de que ao vencedor, o vencedor teria direito também ao governo, como Deus entregou ao Mashiach. Como Deus entregou ao Mashiach? Um governo regido de que forma? Apocalipse, capítulo 2, versículos 26 ao 28. Ao vencedor que guarda até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações,
e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Então a gente vê aqui o próprio Mashiach falando de dando às nações, dando aos seus discípulos, né, as nações, dando aos seus discípulos o governo sobre as nações. Mas como ele recebeu do Pai? Da mesma forma. Então, com vara de ferro, regendo as nações. Então, o texto de Salmos, ele está exatamente de acordo com o texto de Hebreus, que também está de acordo com o texto de Apocalipse, e todos eles apontam para o reinado do Mashiach, como Filho de Deus, não gerado, mas novamente, né, eu hoje te gerei, não gerado fisicamente, mas a partir do seu batismo. Por quê? Quando que o texto bíblico mostra Yeshua sendo filho, reconhecido filho de Deus, né? Se a gente for ler no relato do batismo de Jesus, no batismo de Yeshua, lá em Mateus capítulo 3, mostra toda a história de João aparecendo no deserto, batizando as pessoas, falando, olha, produzir frutos de arrependimento. E daí vem Yeshua nesse texto aí de Mateus capítulo 3, e Yeshua apresenta-se perante Yohanan para ser batizado. E Yohanan fala, não, sou eu que devia ser batizado por ti. E Yeshua fala, não, você me batiza para que se cumpra a justiça. Vamos fazer da forma correta. E João, ao batizar a Yeshua, o que nos diz o texto? Olha que interessante. Quando o Mashiach, quando Yeshua, ele é aclamado ou reconhecido como Filho de Deus. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Batizado Jesus, saiu da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então nós vemos aqui Yeshua sendo batizado, o céu se abrindo, o poder de Deus descendo em forma de pomba, daí a pomba, lembrando que representa o povo de Israel, que sobre as costas dele estava caindo a autoridade de Israel, ou o peso de Israel também estava caindo sobre ele, um sinal que Deus estava reconhecendo ele como seu filho, como seu Messias, né? E eis que uma voz dos céus dizia, esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Comprazo também pode ser traduzido como me alegro, como estou satisfeito, como fico contente, tá? E é interessante também no relato histórico que alguns historiadores falam que aqui não está exatamente só esse verso, mas também está o verso de Salmo 2. Hoje eu te gerei, tu és meu filho e hoje eu te gerei. Isso está em alguns livros que não entraram no Novo Testamento, é citado essa questão. Então aqui Yeshua ele começa a ser reconhecido como o Messias ou como o Filho de Deus. E lembrando que até aqui, Yeshua não fez muitos milagres. Aqui que começa então o seu ministério, começa a fazer muitos milagres. E aqui também ele é colocado como um candidato a Mashiach, como Filho de Deus candidato a Mashiach, e que ele vai completar o seu ministério, completar essa fase, podemos dizer assim, na sua morte e ressurreição. Até ele fala para os discípulos em Mateus capítulo 10, ele fala o seguinte, vocês não terminarão de percorrer toda a cidade de Israel antes que seja manifestado, antes que venha o Filho do Homem. Quando que o Filho do Homem foi manifestado? Quando Yeshua ressuscitou, que daí ele passou pelos seus testes, suas provas, e aí então, aqui ele é colocado, é ungido como Messias, agora ele se torna mesmo Messias definitivamente, sem poder cair mais, de forma concreta, quando ele é ressuscitado, tá? Então isso é um ponto muito importante. Sobre a questão da autoridade também, né? Mais para frente chegam para Yeshua e perguntam, com qual autoridade tu fazes isso? Aí ele faz uma pergunta que tem a resposta. Me diga uma coisa, o batismo de João era de Deus ou dos homens? Nessa pergunta de Yeshua estava a resposta. A autoridade que ele fazia vinha dos homens, através de João, que era um representante direto da linhagem sacerdotal, que batizou ele, impôs as mãos sobre ele, considerado então como uma unção, e daí, além disso, o próprio Deus reconheceu quando desce o poder dele em forma de pomba. Então, o reconhecimento de Yeshua como Mashiach vem dos homens e vem de Deus. E aí a gente volta para o texto de Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, Malachi, nos traz um texto meio incoerente, vamos dizer assim, uma abordagem errada, será? Porque está escrito, somente a teu Deus adorarás. E aqui a gente vê escrito assim,
E, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, de novo a gente volta lá, né? Nós não vamos retornar ao contexto do Adão Kadmon, né? Mas, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adoram. Mas os anjos de Deus adoram a Jesus aqui, então, se somente a Deus adorarás, então Jesus era Deus. Será? Nós temos um grande problema aqui com o grego, né? Porque essa Bíblia que nós estamos usando, elas são traduzidas pela João Ferreira de Almeida, né? Que daí segue, de certo modo, a versão católica com evangélico, se não estou enganado, né? Então, daí, ela segue um conceito meio que evangélico. Mas aqui nós temos uma Bíblia, que é a Bíblia Tebe, que é uma versão católica, tá? Como que ela traduz aqui? Lembrando que os católicos creem na Trindade, creem em Jesus como Deus, tá? Como que eles traduzem esse verso? Capítulo 1, verso 6. Pelo contrário, ao introduzir o primogênito no mundo, ele diz, e prostrem-se diante dele todos os anjos de Deus. Já muda muita coisa, né? De prostrem-se para adorem. Aproveitando esse gancho, lá em Mateus capítulo 2, quando vêm os magos, que daí, em alguns escritos mais antigos, falam sábios do Oriente, para ver onde que o Mashiach tinha nascido, fala o seguinte, no verso 3, verso 2. E perguntaram, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela, né, o seu astro no Oriente, e viemos prestar-lhe homenagem. Aqui na Bíblia Tebe está traduzido exatamente o correto do grego. A palavra ali é homenagem, reverência. E nessa nossa Bíblia está traduzido como adorar. Viemos adorá-lo. Viemos adorá-lo. Veja que diferença que dá, né? Mas um ponto também que cabe que era uma prática comum também, Malachi, de prestar homenagem ao rei. Então nasceu lá um príncipe herdeiro da Inglaterra. As nações mandam seus presentes em homenagem, mas ninguém vai se ajoelhar ali, você é meu Deus, né? Isso é uma prática comum desde muito antes, desde de épocas bíblicas, a gente pode ver claramente isso, né? Então a gente vê com Yeshua, quando os sábios ou os magos vieram, a Bíblia não diz que eram 3, o catolicismo inventou até os nomes, né? Baltazar, Gaspar. Então a Bíblia não diz isso, mas eles vieram prestar homenagens como é prático de um nascimento de um futuro rei, né? Uma outra questão também é que a Torá ela fala, diante das cãs te levantarás e honrará a presença do ancião. Então aquela pessoa que ela exerce uma autoridade tem que ser respeitada. Quando Israel foi estabelecido reis, você tinha que se prostrar perante o rei Davi, perante o rei Saul. Até mesmo o Talmud fala que quando o rei de Israel passava, você tinha que se inclinar. Então quer dizer que está adorando o rei? Não, mas ele está reverenciando a autoridade que Deus lhe deu e o que ele representa. Então é que tem uma linha muito tênue, né? Porque muitas vezes essa questão de respeito, homenagem, prostração perante uma autoridade, ela pode ser levada à idolatria, porque é uma maneira que se faz a Deus, tá? Mas nesse caso não. Nesse caso eu aceito a autoridade daquela pessoa e eu reconheço a autoridade de Deus nela. E se eu não respeito ela, eu não respeito a Deus que a colocou ali como a autoridade. Então, na verdade, não tem nenhum problema falar que todo joelho deve se ajoelhar perante Yeshua, no sentido de entender que ele é o Messias que Deus enviou e ele passou pelo teste, ele foi aprovado e passou pelo teste e hoje ele tem autoridade, ele recebeu o poder de Deus. Então, quando você, por exemplo, fala, eu não posso me prostrar perante o Mashiach, isso é idolatria, Abraão não se prostrou perante os homens que vieram, que estavam passando pela sua tenda, fala que ele se prostrou para que eles viessem ali e comessem. Então Abraão era idólatra, o pai do monoteísmo, que o único Deus era idólatra. Nós temos ali casos também de mulheres que se prostraram perante os profetas. Então não, quando você reconhece a autoridade de Deus num profeta, ainda mais no Messias, isso não é idolatria. Agora dizer que ele é Deus, começar a exaltar ele acima de Deus, aí tem que ter um cuidado muito grande. A questão até mesmo de músicas com o nome do Mashiach, por exemplo, não quer dizer que seja proibido, mas tem que ter um cuidado. Tem músicas com o nome de personagens bíblicos? Tem, né? Moshe, Kebel Torah, Sinai. Que é uma primeira Mishnah, né? De Pirkei Avot. Daí também é outra questão lá que tem Igdal, né? Que também fala
Odes, né? Como um profeta como Moisés, ou David Meler, Davi, rei de Israel. Então, claro, se você tem uma canção que você reconhece o trabalho de Yeshua, não tem problema nenhum. Agora, quando você fala, eu te adoro, Yeshua, A questão então de Yeshua nesse aspecto, né, está muito relacionado com a cultura cristã. Então, se você canta uma canção, nós cantamos em homenagem, vamos dizer assim, ao Mashiach, né? Quando a gente fala, por exemplo, a canção Kol Dodi, né, que o Mashiach virá, né, o meu amado vem saltando sobre os montes. Aí a canção, por exemplo, quando a gente canta o princípio da fé judaica, né, eu creio com fé completa na vinda do Messias, a gente faz uma referência ao Messias, mas não no sentido de adoração, mas no sentido de ele representar o governo de Deus sobre a terra. E é sobre isso que o texto bíblico segue falando aqui na carta aos Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 7. Olha o que diz, 7, 8 e 9. Ainda, quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Esse texto aqui, Malahê, ele também igualmente nos apresenta algumas, vamos dizer assim, incoerências, né? Porque está escrito ali, ó, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus. Então, o Filho está no trono de Deus. Mas daí a gente vai para... Mashiach vai governar sobre o trono de quem? O trono de Davi, seu pai. O trono de Davi é onde? Em Jerusalém. Mashiach governará sobre Jerusalém. Mas o trono de Deus está escrito, né, que os céus são os tronos de Deus, a terra é o escabelo de seus pés. Então, Yeshua não se assenta no trono de Deus, mas ele é Deus ou não é? Na verdade, Yeshua representa o governo de Deus a partir de Jerusalém sobre toda a terra, né? Deixa de ser, é o trono de Deus? É o trono que representa o governo de Deus, mas não propriamente o trono onde Deus se assentaria, até porque a gente sabe, de acordo com os 13 princípios de fé judaica, que Deus é incorpóreo, né? Então ele não pode ser limitado a um trono. Então o trono de Deus é algo simbólico, mas o trono de Mashiach é algo físico, literal, né? E também, às vezes as pessoas falavam, antigamente nós temos que obedecer ao trono. O que isso quer dizer, obedecer ao trono? É obedecer às regras que vêm do rei. E o Mashiach, ele vai representar a Torá aqui na terra. Então é como se o trono de Deus estivesse aqui na terra, literalmente, porque ele vai fazer a vontade do Pai. E aí o Moshe mencionou a questão também, né, que nós temos o trono de Deus e o trono do Messias. O trono do Messias é o trono de Davi. E daí no Salmo 122, verso 5, fala o seguinte, fala de Jerusalém, das pessoas subindo em Jerusalém, né? No verso 5, lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Então, o Mashiach Yeshua, ele não vai reinar no céu, ele vai reinar no trono de Davi em Jerusalém. E daí, quando o Mashiach estiver sentado lá no trono de Davi, é como se o próprio Eterno estivesse manifestado ali, porque o Mashiach faz somente a vontade do Pai, ele reflete a vontade exata do Pai. Então ele faz tudo aquilo que Deus quer. Então é muito interessante e aprofundado isso, né? No verso 7, até para mencionar um adendo ali, né? Dos anjos faz ventos. Dentro da tradição judaica nós temos 10 classes angelicais, e uma delas é as Ofanim, que daí seriam a parte dos furacões, dos círculos, né? Das rodas. E outro tipo de anjo que fala ali, seus ministros labaredas de fogo, que daí entra em Isaías 6, que são os serafim, né? Então, dos seus anjos também se faz a questão de fogo, né? Então, esses são aspectos importantes e quando a gente olha, por exemplo, no versículo 9, amaste a justiça e odiaste a iniquidade, isso é uma clara referência à postura de Yeshua, mesmo enquanto ele vivia ali naquela geração há 2000 anos atrás, né? De um amor pela justiça e de ódio pela iniquidade, pela postura inadequada dos homens de seu tempo. E aí o texto fala assim, né? Que Deus te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Quando que Deus ungiu a Yeshua com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros? No próprio batismo. Quando a gente olha para o texto de Mateus, capítulo 3, e vê João batizando as pessoas,
os companheiros de Yeshua, várias pessoas foram batizadas, né? E Yeshua veio até ele. A nenhuma daquelas pessoas abriu o céu e disse, este é o meu filho amado. Mas quando Yeshua foi batizado, vem então a voz do céu e diz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui mostra o óleo de alegria. Deus sente alegria no batismo de Yeshua. E Deus se compraz nele, ele sendo o seu filho. Nenhum dos demais, ao ser batizado, teve essa honra de ver o céu se abrindo e descendo pomba e se manifestando ali a voz do Eterno. Imagina naquela situação, imagine se você naquela situação ali no Rio Jordão, né? Muitos dizem que João saiu ali, ele saiu de Qumran e ele seguiu na direção de Jericó e foi mais ou menos ali em Jericó que até existe um lugar ali que dizem que é o lugar onde Yeshua teria sido batizado. Mais ou menos na direção de Jericó. Ele sai do deserto e Yeshua sai da Galileia ou de Jerusalém e eles vêm e se encontram ali. E ao se encontrar ali, João está batizando muitas pessoas. E aí essas pessoas tiveram a honra de ouvirem os céus, de verem os céus se abrindo e de ouvirem alguém dizendo, a voz do céu dizendo, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Essa, portanto, é a unção de Yeshua com o óleo de alegria, a alegria que vem do Eterno. Essa é uma manifestação do seu reinado. E tantos méritos que Yeshua teve, que o Moshe mencionou a questão dos companheiros que estavam ali, né? Mas também quando a gente pega a questão de Yeshua, como falar no verso 1, que Deus falou pelos profetas aos pais, né? De muitas maneiras, a gente sabe que teve, por exemplo, teve Moshe, teve Davi de Hameler, outros grandes personagens bíblicos. Só que em algum momento eles pecaram. E Yeshua foi o único que não pecou e ele recebeu uma berra muito grande, porque ele ficou no máximo 3 dias e 3 noites no ventre da terra, ele foi ressuscitado e depois que subiu aos céus está vivo. Então ele recebeu, como nenhum outro companheiro dele na história, recebeu mesmo os companheiros que serão co-herdeiros com ele, somente serão ressuscitados e transformados na sua vinda. Hoje ele já está lá no céu, já foi elevado, como a gente viu ali no verso 3, né? Assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então hoje o Mashiach já está num cargo elevado, já está numa situação elevada, graças à maneira que ele serviu ao Eterno, porque ele amou a justiça e odiou a iniquidade. Então ele amou a justiça como nenhum outro. Todos os personagens foram muito importantes, mas o Mashiach, quando a gente fala que o Mashiach seria semelhante a Moshe, não vamos supor 90%, mas tem uma parte que o Mashiach, claro, se diz por isso que ele é o Messias, né? Senão o Moshe seria o Messias. Mas se a gente for olhar, comparar com o Moshe, uma proporção muito menor, né? Mas, por exemplo, quando Miriam e Arão se queixam de Moisés, Deus fala, né? Aos homens eu me manifesto de tal forma, não é assim como meu servo Moisés. E isso causou um temor em Miriam e Arão. Mas isso não foi a todos os companheiros, foi apenas Miriam e Arão que tiveram esse privilégio de ouvir Deus falando, ainda que de uma forma de repreensão contra eles, por terem ousado falar contra Moshe. Bom, nós vamos acabar aqui mais esse bloco e a gente volta daqui a pouco para concluirmos o primeiro capítulo da carta aos Hebreus. Se você está gostando, não deixe de comentar aí, comente aí o que você está achando, comente aí no chat, comente aí você que está assistindo posteriormente, né, mostrando de repente a sua abordagem ou aquilo que te mais chamou a atenção nesse primeiro capítulo. Continue conosco, a gente já volta. Olá, Shalom! Hoje eu tenho uma novidade para você. Atendendo a pedidos, agora a Bat Meller terá também disponível alguns itens judaicos. Castiçais de Shabbat, Menorá, Hanukkah, entre outros utensílios que você pode usar na sua casa para embelezar as mitzvot. Se você é como eu, que gosta de embelezar a mitzvah, que tal deixar a sua mesa de Shabbat bem linda com algumas das nossas opções de castiçais? Em prata e dourado.
Estes são alguns dos castiçais que nós temos disponível no momento. Entre em contato conosco e faça a sua encomenda do produto que mais lhe agradar. E que tal essa Hanukkah linda para embelezar a sua festa de Hanukkah? Todos os produtos têm a qualidade Batmeller que você merece. Entre em contato e faça sua encomenda. Retornando então com vocês para o nosso último bloco do estudo da carta aos Hebreus em seu primeiro capítulo. Vamos direto aos versículos 10 até o 12 e nos diz assim: Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também, como um manto, os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. O que isso tem a ver? O que isso significa? Qual o aprendizado a gente pode extrair desse texto bíblico? Bom, Malachi, esse texto aqui está falando que é basicamente um texto, uma referência ao texto de Apocalipse, né? E nos mostra que o céu que Deus criou, ele perecerá, ou ele vai passar, ele vai ter esse período de conclusão, né? Todos eles envelhecerão. Por isso a Bíblia fala lá em Apocalipse, e a gente vai ler o texto, de novos céus e nova terra, como um renovo para a criação de Deus, né? E o que vai permitir esse novo céu e nova terra? É o próprio Mashiach, que é um assunto que nós estamos também falando aqui, né? Que no verso anterior, no verso 9, falou que amasse a justiça e odiasse a iniquidade, referindo ao Mashiach. E através desse Mashiach, Deus permitirá um novo céu e uma nova terra, como a gente vê em Apocalipse 21, do verso 1 ao 3. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada com uma noiva adornada para seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então esse texto aqui é depois dos dias do Mashiach, né? Então, nos dias do Mashiach, as nações que restarem da batalha do Armagedon como homens que passarão ao reinado do Mashiach, vamos dizer assim, sem o mérito da salvação, né? E eles continuarão como seres humanos, não nós. Nós seremos transformados, os salvos serão transformados, mesmo os que estiverem vivos, com um piscar de olhos, e ganharão acesso à vida eterna. Mas esses homens, eles passarão ao reino de Deus. E Deus, então, através do governo do Mashiach, né? Aí sim, depois dos dias do Mashiach, uma nova terra, a terra já foi transformada, mas daí a gente vê o quê? Vi também uma nova terra e um novo céu, porque o primeiro céu e a primeira terra, embora a terra tenha sido restaurada, já passaram e já não existe mais o mar. E aí a gente vê o quê? A cidade santa, a nova Jerusalém. Gente, preste atenção no versículo. O versículo não fala que a cidade desce com os salvos, né? A cidade desce. A cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo, não com o esposo. Jesus vem e vai arrebatar e a gente vai morar no céu com ele para sempre. Não, Apocalipse 21 diz que a cidade, a nova Jerusalém, descerá para o noivo. Significa que ele está aqui. Ele passou por todo o processo de restauração. Isso também é uma missão do Mashiach, né?
como a gente já abordou anteriormente, com vara de ferro regendo as nações no início ali, porque os governos do mundo terão grande dificuldade em aceitar um reino de Torá, né? E a terra passará por esse período de restauração e depois do milênio. Aí sim, descerá a Nova Jerusalém e Deus habitará com eles e todos serão povo de Deus e o mesmo Deus estará com ele. E aí, uma prova da renovação, né, é que o texto diz, e ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima e a morte já não existirá. Quer dizer que até nos dias do Mashiach existirá morte ainda, Malachi. Sim. Né? Morte de quem? Dos homens que passaram para o milênio. E eles continuam como homens, viverão por mais tempo, é bem verdade, mas o mancebo morrerá, né? Então o texto de Isaías fala disso, e essas pessoas, elas passarão, elas terão a oportunidade de viver num reino de paz e de prosperidade, mas se pecarem, morrerão durante os dias do Mashiach, né? E a terra que Deus construiu, ela é tão perfeita, essa terra que também o Mashiach vai restaurar como uma nova terra, ela é tão perfeita que ocorre justamente o contrário que as religiões pregam. As religiões pregam que nós subimos ao céu, mas é justamente o contrário. O próprio Deus, claro, a manifestação de Deus, uma compreensão plena de Deus, fala que ele vai vir habitar com nós na terra. É o contrário que as religiões pregam, eles pregam nós indo habitar com Deus. Mas é justamente o contrário, é Deus que depois, claro, nós transformados, purificados, livres do pecado, livres da morte, com uma terra restaurada, o próprio Eterno virá habitar conosco. Então é justamente o contrário do que as nações ensinam. E esse texto de Apocalipse capítulo 21, versículo 5, ele conclui dizendo assim, e aquele, uma referência a Deus, né? E aquele que está assentado no trono, Deus está assentado no seu trono no céu, diz, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Significa que qualquer coisa fora disso não é fiel e nem tampouco verdadeira. Dizer que Jesus vai arrebatar, que as pessoas irão para o céu, não tem base de acordo com Apocalipse capítulo 21. Né? Então, preste bem atenção e fortaleça o seu coração no conhecimento bíblico. Não naquilo que você quer acreditar, mas naquilo que é a verdade. Né? Muitas vezes a gente se engana, porque a gente quer acreditar em tal coisa. Mas o texto bíblico não dá base para esse tipo de pensamento. E, ademais, eu sempre falo, quando você fala de ir morar no céu, eu falo, descreva-me como será no céu. Ah, serão rios, né? Árvores, estaremos debaixo das árvores, louvando a Deus, árvores frutíferas, comeremos maçã, caqui e tal. Isso tudo é terra, não é céu, né? As pessoas elas não se dão conta, mas é uma percepção totalmente errada das coisas sagradas. Seguimos, né? Chegamos ao versículo 13. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? De novo, isso é uma referência apontando para o Mashiach, porque o Salmo 110 nos mostra exatamente isso. Deus colocando os inimigos debaixo dos pés do Mashiach e Mashiach governando para devolver o reino ao Pai. É isso, Malachi? Sim, aqui nós vemos, por exemplo, no Salmo 110, né, que cita uma parte que seria messiânico esse texto, né? Que algumas vezes a pessoa pode dizer, não se aplica ao Mashiach, não se aplica ao reino do Messias, o Salmo 110. E aqui fala o quê? Que fala que se aplica a Abraão e fala também, ó, a missão de Abraão foi continuada por Davi. Então o Salmo 110 se refere a Abraão, que teve um contato com Melquisedeque, e se refere a Davi. Será completada pelo Messias. Então o Messias, esse salmo é dedicado a esses três pilares da tradição judaica. Então aqui no Salmo 110 é atribuído a Abraão, a Davi e ao Mashiach. E alguns rabinos também atribuem a Moshe. E é interessante que Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque e, de certo modo, futuramente, esse sacerdócio de Melquisedeque é passado para Abraão. E daí, futuramente, nós temos Davi, por exemplo, que entra também na casa de Deus e come os pães da preposição. E aquilo não foi considerado um pecado, claro, por causa da situação que Davi estava passando. E nós vemos a situação também do Messias, que é considerado um sacerdote. Esse sacerdote no sentido de que é segundo o coração de Deus. Então, é esses homens que vão sujeitar as nações debaixo de seus pés. Esse homem, melhor dizendo, este é homem, né? O Messias, Yeshua, vai fazer isso. O Mashiach nos traz, o próprio texto de Hebreus nos aponta, né? Que Mashiach nos traz de volta
o sacerdócio de Melquisedeque, né? E ele nos reconecta com Abraão, o patriarca de Israel. Como é maravilhoso essa observação. E esse texto, no Salmo 110, versículo 1, fala exatamente: assenta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés. E concluímos, né? Estamos concluindo, sim, de fato, o primeiro capítulo, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Quem são todos esses espíritos ministradores? O versículo 13 fala: ora, qual dos anjos? Então é uma referência aos anjos. Qual é o propósito dos anjos, então, Malachi? Os anjos, eles têm um propósito a fim de conduzir os homens à salvação. É isso. Os anjos, eles são servos de Deus, mas também eles têm o propósito de servir à humanidade. Então nós vemos vários episódios que Deus, para trazer salvação para a humanidade, ele manda o anjo. E o anjo, ele é um servo que conecta a parte espiritual com a parte material. Então o anjo, ele se manifesta, mas ele é um servo. Ele foi criado para uma missão, para uma finalidade. E é interessante que o anjo não tem como evoluir. Por isso que o homem acaba sendo superior ao anjo nesse sentido. Porque o homem, ele pode mudar de estágio. Já o anjo não. O anjo, ele já tem um livre-arbítrio já mais confinado. Ele tem que seguir certas regras que o homem, então, ele pode se levar e pode ser destruído. E os anjos servem tanto para levantar o homem, quanto também para trazer punições para os homens. E aí nós temos exemplos bíblicos desses. Os anjos, eles têm diferentes classes, né? Cada anjo tem a sua missão. Um anjo anuncia, o anjo Rafael, né, que traz a cura. Tem vários tipos de anjo, Micael, Miguel. Então são os anjos que nos trazem os serafim, como Malachi falou, os ofanim, são as diferentes classes angelicais, e cada um seguindo o seu propósito para o qual foi criado pelo Eterno. E a gente vê a atitude, o agir dos anjos de Deus como ministros que servem no propósito de direcionar aos homens, de orientar aos homens no caminho certo, desde lá de Gênesis, quando a gente vê aqueles 3 anjos que vieram a Abraão, né? E a gente já mencionou que Abraão se prostra diante deles, mas eles vieram para trazer a notícia do nascimento de um filho a Abraão, né? De curar, um anjo também veio para curar Abraão. Abraão tinha acabado de passar pela Brit Milá. Então, esses mesmos anjos também cumpriram uma missão posterior ali, com Ló, no episódio de Sodoma também, né? De livrar, de salvar, de anunciar a Ló: foge daí, foge de Sodoma, porque nós vamos... E os anjos até seguram, né? Aceleram, porque eles querem cumprir a sua missão de salvar a Ló. Então os anjos de Deus, eles cumprem esses propósitos na nossa vida como ministros de Deus, como enviados de Deus a favor dos homens, a favor daqueles que hão de herdar a salvação, né? Daí isso conecta com o verso 13 que a gente já leu, né? Ao qual dos anjos jamais disse? Aí se referindo a Mashiach, né? Nós sabemos que o reinado do Mashiach, quando ele for voltar para reinar, o inimigo será preso por 1000 anos. E de certo modo, esse direito de prender o inimigo é o Mashiach que ganhou com a sua morte sem pecado e a sua ressurreição. Mas quem faz isso, a gente entende que é o Eterno, que segura as forças espirituais ou celestiais que são contrárias, como a gente vê em Hebreus capítulo 10, verso 12 em diante, até o verso 13. Yeshua, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando, ou seja, esperando, daí em diante, até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então, quando Yeshua vem reinar, para que ele possa reinar de forma satisfatória, para que ele possa também reger as nações com vara de ferro, o inimigo terá que ser preso, porque hoje você sabe que os homens, eles pecam pelo seu Yetzer Hará, pela sua própria inclinação, pela parte carnal, mas também a gente sabe que existem os inimigos, existem os demônios que também provocam o homem a pecar. Quando Yeshua vem reinar, esses poderes espirituais do inimigo, dos demônios, são presos. Então o homem que pecar, ele vai ser punido muito fortemente. Ele não vai poder atribuir isso a Satanás, né? Foi o diabo que me tentou. Não é o diabo, porque o diabo estará preso nessa ocasião, né? Para impedir que os homens possam ser tentados nesse aspecto. Se você pecar, é por causa do seu próprio Yetzer Hará, né? E de você não se sujeitar à vontade de Deus através do reino do Mashiach. Você já não vai poder mais atribuir isso ao inimigo, né? Então o Mashiach vem, quando ele vem reinar, o inimigo está preso,
mas daí agora o próprio Mashiach vai sujeitar a humanidade a Deus, o que cumpre daí Coríntios capítulo 15, do verso 24 a 28. Esse texto nos diz assim: e então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Então aqui a gente também já vê que Yeshua, ele não é Deus nesse aspecto, porque como alguém que pode sujeitar algo a ele mesmo, né, um pouco abaixo, não faz sentido. Mas nesse caso aqui faz plenamente lógica, né? Yeshua entregará o reino em que tudo estará sujeito a ele, à exceção daquele, do Deus, que lhe sujeitou todas as coisas. Quando, porém, todas essas coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Você vê que isso está totalmente de acordo com Apocalipse capítulo 21. Depois do reinado do Mashiach, Deus descerá, né? E encontrará, e os homens serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Então, a gente consegue conectar perfeitamente esses textos. Claro que a gente está fazendo um estudo brevemente com vocês aqui, um estudo mais resumido, mas Satanás será preso para não tentar as nações. E a gente sabe que no fim do reino do Mashiach, né, Satanás será solto para tentar enganar essas nações que não conheceram a tentação. Né? Satanás será solto por um breve período de tempo para tentar enganar esses homens que participaram do reino, não a nós salvos, mas esses homens que estiveram no reino do Mashiach. E aí sim, ele será condenado, a morte será lançada no lago de fogo, já não haverá mais morte, e aí sim, cumpre-se o texto de Apocalipse, né? Quando fala que Elias enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Por quê? Porque não vai ter inimigo, não vai ter pecado, não vai ter tentação. Não tendo pecado, não tem razão da morte, né? E voltará à terra, voltará a ser como era para ser no princípio. E nós vemos aqui que ele se sujeita ao Pai no final, para que Deus seja tudo em todos. Então aqui tem uma parte que Yeshua fala, eu e o Pai somos um, e em outra parte em João ele fala, eu quero que todos sejam um, como nós somos um. E esse desejo de Yeshua vai se cumprir no final do milênio, quando então toda a humanidade será conectada a Deus de uma forma tão plena, tão maravilhosa, tão única, que serão considerados um único ser, né? Então Deus estará conectado e Mashiach se sujeitará ao Pai. Então isso é muito importante. Se ele fosse Deus, daí ele falar, e Mashiach vai participar com o Pai, e Mashiach terá o mesmo poder do Pai. Não, ele se sujeita, ele é co-herdeiro conosco. Ele se coloca como nosso irmão, como nosso co-herdeiro, e não como nosso Pai. O Pai é um só. O Pai dele é o mesmo Pai nosso. Quando a gente faz, claro, a vontade de Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós também somos chamados filhos de Deus. Como fala em Deuteronômio, no capítulo 14, verso 1. Vós, filhos de Israel, sois filhos de Deus. Por que Israel é considerado filho de Deus? Porque faz a vontade. E aí, se nós fazemos a vontade de Deus, nós nos tornamos um com o Eterno. E esse é o desejo máximo. Essa é o ápice, é o final da criação, como a gente mencionou no primeiro bloco. Essa é a conclusão de tudo. Para isso que Mashiach foi criado. Então esse é o pensamento mais puro de Deus, o primeiro pensamento, o Adam Kadmon, o Mashiach, mas não como um ser, e sim como um pensamento que levou a criar um ser que passou por todas as tentações e trouxe a salvação para o mundo e daí justificou toda a nossa criação. É isso, gente. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Nós chegamos ao final desse primeiro estudo da Carta aos Hebreus e esperamos que você tenha apreciado, que você possa ter aprendido. Se você gostou, não deixe de dar o like, de compartilhar com as pessoas. Mas se você também quiser contribuir com o trabalho da Havat Hesed, aqui na descrição do vídeo aparecem as contas, a chave Pix, para que você possa também contribuir com esse trabalho que é tão necessário, né, para o crescimento espiritual das pessoas. E a sua contribuição possibilita a nós de adquirirmos esses materiais, esses livros de estudo, que nada é de graça nesse mundo,
Muitas vezes as pessoas têm uma percepção errada, né? Uhum. De graça receber, de graça dar. A salvação. Mas o conhecimento, ele tem um custo elevado através do estudo de muitos livros, demanda tempo, demanda trabalho, e a gente quer dar a você a oportunidade de também ter o mérito no estudo da Torá. Então, todo aquele, na visão judaica, que contribui para que outros possam estudar a Torá, carrega juntamente esse mérito. E eu espero que você possa estar conosco num próximo vídeo. Continue inscrito, ativando as notificações aí no sininho do nosso canal, para que a cada novo vídeo você também possa ser avisado e possa ter o seu crescimento espiritual, tá bom? Muito obrigado pela companhia de todos vocês e a gente se vê no próximo estudo. Oxmalai. É isso, agradeço a todos que acompanharam, não deixe de estar curtindo, compartilhando e agradeço ao Eterno por essa oportunidade aí de estar iniciando o livro de Hebreus. Espero que o mais breve possível a gente possa estar concluindo todos os capítulos, que terá muitos ensinamentos aprofundados e preciosos para nós. É isso, shalom da minha parte, lihitraot, até logo.